Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar novamente para o livro de Eclesiastes e estaremos a ver o capítulo 4. Nós vamos desde já começar a ler a partir do verso 1, pois temos várias considerações a fazer aqui extremamente interessantes acerca das reflexões que Salomão vai fazendo na perspectiva de alguém que não conhece ou não tem um relacionamento profundo com Deus. Vejamos então aqui este texto bíblico que diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Mais uma vez temos aqui uma perspectiva completamente fora da realidade espiritual. Salomão aborda esta vida na perspectiva do homem que vive debaixo do sol, do homem que não tem um relacionamento com Deus. A Bíblia mostra muito claramente que Deus está ao lado daquele que tem o coração abatido e contrito. Deus está ao lado daquele que é oprimido. É Deus quem defende o órfão, a viúva e o necessitado. Nós encontramos N textos bíblicos que reforçam esta ideia. Mas, por outro lado, temos aqui o homem que não conhece Deus. Então, realmente, quando o homem não conhece Deus, esta perspectiva que Salomão retrata aqui é a realidade. Parece que ninguém acode o oprimido. Parece que aquele que é oprimido, enfim, está isolado, está sozinho. A violência prospera e é só nós olharmos ao nosso redor. Vemos, sem dúvida, guerras, rumores de guerras, corrupção, situações como o terrorismo, e parece que essas situações não têm fim. Parece que Deus está ausente, parece que Deus não cuida, mas essa não é a realidade. A realidade é que aqueles que têm um relacionamento com Deus podem experimentar no seu coração, no seu íntimo, e podem verificar a presença de Deus a cada instante. Podemos experimentar, como diz o Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus que excede o nosso entendimento. Essa paz de Deus que guarda os nossos corações. Essa é a paz de Deus que nós podemos experimentar. E nós vamos continuar a ler aqui então o verso 2. Ele diz: Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aqueles que ainda não nasceram e nem viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Realmente aqui Salomão encara a vida de uma forma extremamente pessimista, bastante deprimido está Salomão nesta perspectiva. Talvez alguns de nós pensamos exatamente isso, que de facto, tendo em conta a situação mundial, não vale a pena trazer os nossos filhos ao mundo. E algumas famílias têm optado por esse caminhar. Mas também isso encerra, de alguma forma, um certo egoísmo da nossa parte. Sem dúvida alguma, cada um de nós tem experimentado, apesar das dificuldades, momentos de alegria, momentos de felicidade. E então, quando temos esse relacionamento com Deus, ainda podemos experimentá-los de uma forma mais efetiva. E é isso que nós podemos transmitir aos nossos filhos. Se nós deixarmos de fazer isso, eu quero dizer com toda a frontalidade, alguém fará. E provavelmente não será os valores que você gostaria que os seus filhos pudessem adquirir para a sua vida. Então, compete-nos a nós, pais, passar os valores importantes para os nossos filhos. Não ter esta perspectiva pessimista da vida, porque realmente parece que aqui não há esperança, não há nada para fazer, temos que viver neste fatalismo. Mas por outro lado, se nós olharmos para a vida dos cristãos, podemos ver aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto segundo o seu propósito. Então vale a pena podermos trilhar o caminho com Deus. O verso 4 ainda nos diz: Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento.
Aqui mais uma vez temos a interpretação que Salomão dá acerca do homem que vive debaixo do sol. E eu quero dizer que, de certa forma, até é verdade aquilo que ele diz aqui. Infelizmente a gente vê muitas vezes que o desenvolvimento é produzido pela inveja, pelo orgulho, pela vanglória, seja muitas vezes inveja política, seja inveja ideológica, seja uma inveja produzida no nosso íntimo e que mais ninguém vê. Muitas vezes nós temos dificuldades em ter no nosso coração a capacidade de valorizar os outros, de fazer as coisas pelos outros e não por nós próprios. E só nós, no nosso íntimo, é que podemos avaliar efetivamente as nossas motivações. Vemos aqui por este texto que a motivação que Salomão deteta é a inveja. Muitas pessoas fazem as coisas avançar por causa da inveja. Se aquele tem um carro bom, então eu vou trabalhar 10 vezes mais para poder ter um carro melhor que o meu vizinho. Se o meu vizinho tem um ecrã de plasma ou de outro material qualquer, eu quero ainda ter um ecrã maior. Se o meu vizinho tem uma piscina, eu quero ter uma piscina maior. Se o meu vizinho tem uma casa, eu quero ter uma casa maior. E infelizmente esta tem sido a motivação de muitas pessoas. Até os publicitários já descobriram isso e hoje utilizam de uma forma descarada esta característica do ser humano. E realmente Salomão aqui deteta o âmago do homem sem Deus. É por isso que quando alguém que não conhece a Cristo, não tem esse relacionamento com Deus, vê alguém agir por altruísmo, vê alguém agir, de boa fé, vê alguém agir por amor, sem qualquer outro interesse, mas com um interesse genuíno de auxiliar, a pessoa fica de pé atrás, fica desconfiada, mas quem são estes? Quem, afinal de contas, o que é que eles querem fazer? Qual é o interesse que os move? Provavelmente isto não é sincero. Eu tenho ouvido vários comentários de pessoas assim, que convivem connosco e passado algum tempo eles têm a coragem de confessar e dizer: no princípio eu tinha dúvidas que vocês eram sinceros na forma como estavam a agir connosco. Estava a pensar o que é que os move, qual é os interesses que eles têm por detrás, até que percebi que é efetivamente o amor. Quando as pessoas se confrontam com o amor e não estão habituadas, elas ficam com dúvidas. Eu lembro-me de um episódio muito caricato que ocorreu comigo. Ainda era jovem e estava a subir uma escadaria enorme lá na zona onde eu morava, onde tinha que ir para a escola, tinha que subir uma grande escadaria com mais de 100 degraus para subir, e vinha uma senhora já com alguma idade a subir aquela escadaria com 2 sacos de compras. Eu era jovem, tinha força e caí no erro, talvez sim ou talvez não, de ir perguntar àquela senhora se ela queria ajuda para carregar os sacos. A senhora olhou para mim com um ar tão espantado a pensar que eu lhe ia roubar as compras, que ficou encostada ao corrimão, afastou-se de mim. Não, eu não quero ajuda, não quero ajuda. E eu só estava a oferecer ajuda. A senhora ficou tão assustada porque as pessoas não estão habituadas a que alguém ajude de coração, sem qualquer outro interesse por detrás. E efetivamente esta atitude de auxílio aos outros, desinteressadamente, sem inveja, sem orgulho, sem egoísmo, choca o mundo onde nós vivemos. Eu espero que esse choque positivo seja efetivamente realizado na nossa sociedade. Precisamos começar a trabalhar não por inveja, mas com a motivação certa. O amor e, de facto, o serviço ao próximo e a Deus. O verso 5 aqui do nosso livro de Eclesiastes ainda nos diz o seguinte: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Aqui mais uma vez temos esta perspectiva materialista do preguiçoso, daquele que não quer trabalhar, que considera o trabalho até pecado, ou um fardo, ou de facto algo que é tipo maldição. O trabalho não pode nem deve ser encarado nessa perspectiva. O trabalho, efetivamente, é uma bênção de Deus para nós. Dignifica o ser humano e ajuda-nos, de facto, a ter um sentido para a vida. Vale a pena realmente nós trabalharmos e não termos essa atitude de cruzar os nossos próprios braços. Se estiver nas nossas mãos a possibilidade de ajudar alguém, que façamos, e façamos-lo com diligência, com cuidado e com eficácia, para poder de facto atingir as necessidades dessas pessoas. O verso 7 ainda nos diz: então considerei outras vaidades debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar,
e os seus olhos não se fartam de riqueza. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida. Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Mais uma vez temos aqui o oposto, um homem de trabalho. Pouco tempo antes, nos versos anteriores, falávamos acerca do preguiçoso. Aqui estamos a falar acerca daquele que trabalha. Vive para o trabalho. No fundo, o trabalho é tudo aquilo que ele tem na vida. Não tem filhos, não tem irmãos, não tem sobrinhos, não tem nada para deixar o seu trabalho. E a pergunta é: para que é que ele trabalha? Realmente esta é a grande pergunta que eu acho que nós deveríamos, como sociedade, fazer. Temos hoje muitas pessoas deste género, pessoas que trabalham sem qualquer outro objetivo na vida, além do ter, além do adquirir mais dinheiro, acumular riqueza. Mas acumular riqueza para quem? Acumular riqueza para quê? Muitas pessoas têm tanta riqueza que mesmo que vivessem 2 vidas não teriam o tempo suficiente de gastar aquilo que já amealharam. Então talvez seja o tempo de começar a distribuir a sua riqueza por aqueles que estão ao seu redor. Seja alguém generoso, seja alguém realmente que auxilia aqueles que estão carenciados. Eu tenho usado este exemplo com os meus filhos quando eles me perguntam: pai, mas porquê é que há tanta miséria no mundo? Porquê é que há pessoas que não têm nada para comer? Eu costumo usar um exemplo muito simples para explicar isto. Eu digo: filhos, se nós tivermos aqui um pastel de nata, ou se nós tivermos aqui um bolo, e nós cortarmos esse bolo em fatias, nós somos 5 lá em casa, enfim, se tivermos um pastel de nata que é mais pequeno e tu deres uma dentada ou comeres metade desse pastel de nata, quanto é que sobra para o pai, a mãe e os manos? Só fica metade. E será que essa metade chega para nós os 4? Não, claro que não. Então este é um exemplo comum para explicar a grande complexidade da economia, da macroeconomia do mundo. Porque é que há países que têm miséria? A riqueza no mundo é uma só. E se há uma parte do mundo, e o Ocidente é essa parte, que vai gastando todos os recursos que existem no mundo, é óbvio que há uma outra parte que não os tem. Então, se nós temos recursos financeiros, meios materiais, podemos, sem dúvida alguma, beneficiar aqueles que nada têm. No fundo, estamos a tentar, assim, minimizar as necessidades de algumas pessoas que estão a viver, de facto, em condições sub-humanas. Então, se você não tem família, se você não tem ninguém para deixar essas riquezas, pelo menos invista em pessoas, invista em alguém que tem necessidades. Vale a pena não ficar a amealhar de uma forma egoísta, de uma forma só pessoal, quando no fundo não há outro objetivo do que amealhar a riqueza. Para quem deixaremos após a morte. De facto, é como Jesus dizia quando fala acerca daquele homem rico, que dizia: bem, agora já posso descansar a minha alma. E Jesus diz: louco, esta noite pedirei a tua alma, e para quem é aquilo que amealhaste? Vale a pena investir naquilo que são pessoas. O verso 9 deste texto bíblico nos diz: melhor é sermos 2 do que 1, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o outro, o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se acantarão, mas se um só, como se acantará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui Salomão faz uma reflexão sobre o companheirismo, sobre o trabalhar em conjunto. Nós vimos que ele começa por fazer inicialmente uma reflexão sobre o preguiçoso, depois faz uma reflexão sobre aquele que é viciado em trabalho. Hoje os estudiosos falam dos workaholics, aqueles que são viciados em trabalho, e depois agora ele vai falar acerca do companheirismo. Poderíamos associar isto facilmente ao casamento ou à solidariedade, parceria de trabalho. E, efetivamente, é benéfico haverem 2 pessoas. Há inclusive trabalhos que são impossíveis de realizar por uma só pessoa. Então vale a pena desenvolver um relacionamento de companheirismo. E isto se aplica ainda melhor num casamento, numa relação. É efetivamente benéfico haver 2 pessoas, mas é necessário que essas 2 pessoas se entendam, se compreendam. Por isso a importância de um bom namoro, de um bom relacionamento. Infelizmente os valores têm sido de tal forma trocados que as pessoas às vezes casam-se com um profundo desconhecimento de com quem se estão a casar. Porque os valores foram invertidos, as pessoas começam pelo sítio errado na sua relação.
Lembro-me de um poema que um jovem escreveu acerca da forma como ele via o relacionamento conjugal, e ele começava o seu poema, foram palavras que me marcaram e ficaram gravadas na memória. Ele começava o seu poema dizendo: eles viram-se, foram para a cama e se conheceram. E infelizmente muitos relacionamentos que começam desta forma, começam a construir a casa pelo telhado, começam sem lançar bases. Pois é natural que os relacionamentos não tenham durabilidade, não se estabeleçam, porque foram invertidos todos os valores importantes da vida. A pessoa não se conhece e passa a ter uma intimidade física quando deveria ter ainda primeiro uma intimidade emocional, intelectual, uma intimidade de valores, para verificar se aquela relação é ou não estável para dar continuidade. E infelizmente as pessoas não têm percebido isto. Agora, não há dúvidas também que é importante que as pessoas entendam que a parceria, o companheirismo é fundamental. Um outro texto bíblico nos diz como é que dois andarão juntos se não concordarem. E a resposta é óbvia, é impossível. As pessoas precisam de concordar primeiro, precisam de trabalhar este relacionamento. Mas há grandes vantagens em que o homem tenha alguém em que se possa apoiar. E quando eu falo no homem, estou a falar na humanidade em geral, não estou a falar do homem de sexo masculino. Alguém que realmente seja companheiro, alguém que esteja ao lado nas lutas, alguém que quando cai tem alguém para o levantar, alguém que o ajuda e repreende na hora difícil, alguém até que lhe diz as verdades mesmo quando a pessoa não quer ouvir. E infelizmente nós pensamos que os nossos amigos são aqueles que não nos apontam os erros. Isso é um grande erro. Desculpem uma redundância. Não, os nossos amigos são aqueles que são capazes de nos dizer aquilo onde nós erramos. Os nossos amigos são aqueles que são capazes de nos corrigir. Esses provavelmente são os verdadeiros amigos. E o livro de Provérbios, nós já vimos textos que nos desafiam a esse tipo de relacionamento. Quando o texto de Provérbios diz: ferro com ferro se afia, assim o amigo a seu irmão. É fundamental. E um ferro, quando toca no outro, até faz faísca. Muitas vezes os relacionamentos de amizade fazem faísca. Não sei se é consigo assim, mas comigo acontece com alguma frequência. As pessoas com quem eu tenho mais tensões, normalmente são as pessoas mais próximas. São as pessoas que me conhecem melhor. São as pessoas que conhecem melhor os meus defeitos e as minhas virtudes. São aquelas pessoas que me podem apontar as minhas falhas, porque me conhecem bem. Provavelmente consigo acontece o mesmo. Então não estranhe porque tem mais tensões com o seu cônjuge, não estranhe que tem mais tensões com os seus familiares. Isso é normal. É necessário, de facto, que a pessoa saiba gerir as tensões e aprenda com as tensões. Por isso mesmo, Salomão aqui retrata, e eu creio que sim, o relacionamento conjugal também. Por isso ele diz, a certa altura, que se dois dormirem juntos, eles se acantarão, mas se for um só, não se acantará. Portanto, eu creio que ele aqui está, de facto, a falar deste relacionamento entre homem e mulher, que vale a pena, de facto, criar esta parceria, criar este apoio, ser alguém que se autoajudam mutuamente para enfrentarem as dificuldades da vida. Depois ele acrescenta esta ideia que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E eu creio que aqui, de uma forma subtil, ele integra a ideia do divino. Ou seja, uma dobra é o homem, outra dobra é a mulher e outra dobra deste cordão aqui é, de facto, a pessoa de Deus. E quando num relacionamento existem estas 3 dobras, de facto o relacionamento pode ser mais duradouro. Mas é necessário vigiar, porque não é o único fator que vai determinar a sua relação. É necessário você continuar a vigiar, a desenvolver a sua relação. Há princípios básicos como o amor, o perdão, a compreensão, o ouvir, que são fundamentais para a relação conjugal. Como é óbvio, a presença de Deus é o mais importante de todos, mas não descansa aí. Há muito trabalho para realizar na sua relação conjugal e vale a pena trilhar esse caminho, porque 2 é melhor que 1. O verso 13 aqui ainda continua: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Eu não sei se Salomão aqui estava a falar acerca de si próprio. Estamos lembrados que Eclesiastes é escrito já na fase final da vida de Salomão, e eu não sei se aqui ele estava a preparar o trono para o seu filho,
Mas de facto o seu filho não foi nada sábio. Diga-se de passagem, Roboão, que foi o que assumiu o trono depois de Salomão, não adquiriu sabedoria do seu pai, infelizmente, e desperdiçou todas as oportunidades. Mas sem dúvida aqui Salomão mostra que a juventude prudente fará grande benefício a uma nação, e nós acreditamos profundamente nisso também. Vale a pena apostar em novos valores, vale a pena apostar na juventude que está a emergir, está a surgir, e investir nessa juventude sábia, ponderada, que vai conduzir sem dúvida o nosso país também ao desenvolvimento. O verso 14 ainda diz: ainda que saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Aqui ainda refere então àquele texto anterior que nós vimos sobre o velho rei que não aceita a admoestação, mesmo que esse rei, tenha o seu reino estabelecido, ele deve ser prudente, ele deve ouvir. Se alguém não estiver disponível para ouvir, então de facto se calhar está a produzir um mau serviço. Vemos aqui que esta questão da ponderação, de ter ouvidos para ouvir, é fundamental. O verso 15 ainda diz: vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem sucessor, e ficará no lugar do rei. Eram sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vemos aqui que o que aconteceu efetivamente depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, não teve esta sabedoria e infelizmente dividiu o reino e destruiu todo o trabalho que o seu pai e o seu avô Davi tinham com muito trabalho construído. Depois encontramos-nos aqui no capítulo 5, verso 1, onde diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vemos aqui esta importância de nos aproximarmos de Deus com sinceridade no coração. Não vale a pena fazer sacrifícios por mera religiosidade, ritualismo. É inútil, é vão. Isto diz aqui o autor, e aqui diz com grande propriedade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.